cuidado com aquilo que você ouve. Sejam muito bem-vindas, minhas irmãs. Aquilo que a gente mais tem hoje são informações. A todo momento a gente tem notificações, a todo momento a gente tem aplicativos que trazem informações pra gente, a gente tem amigos, grupos, redes sociais, alertas. A cada dia provavelmente é criada uma rede social ou alguma fonte de informação ou uma rede de comunicação para que a gente possa estar cheia de informações. Então automaticamente a gente está ouvindo muita coisa nos últimos dias. O leque de informações que nós temos é muito maior do que um tempo atrás. Eu tô gravando esse vídeo, é uma sexta-feira, e na terça-feira aqui no Rio de Janeiro, da onde eu moro, aconteceu um confronto. As informações eram full time. Coisa que alguns anos atrás a gente não teria tantas informações, mas hoje todo mundo está com o celular na mão e isso automaticamente faz com que as informações, não só aquilo que a gente ouve, mas aquilo que a gente vê, seja quase que em tempo real, quase que um reality show. Coisa que há um pouco tempo atrás isso não tinha. Então hoje a gama de informações, o leque de coisas que a gente tem acesso é grandioso. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem um grande perigo. Porque se a gente não filtrar aquilo que a gente ouve, isso pode estar nos alimentando, porque aquilo que a gente ouve também nos alimenta. Mas a grande verdade, gente, que hoje a gente está no século XXI e a gente tem toda essa tecnologia, a gente tem todas essas informações e a gente precisa aprender a filtrar aquilo que a gente ouve. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse podcast hoje, porque a gente precisa entender que aquilo que a gente ouve modela o nosso pensamento e modela o nosso comportamento. Isso é muito real. A gente, sem perceber, aquilo que a gente está consumindo está modelando o nosso discurso, modelando o nosso modo de pensar, está modelando o nosso comportamento e automaticamente a gente ensina, porque se a gente acredita, a gente reproduz. Então aquilo que a gente está ouvindo está ganhando voz no nosso discurso. Então a gente precisa pensar, refletir e filtrar aquilo que a gente tem pensado, como eu já falei com vocês, ainda mais nesse tempo que a gente tem uma gama de informações. Até num tempo que a gente não tinha todas essas informações, houve uma mulher na Bíblia chamada Eva, não tinha rede social, não tinha celular, sim, gente, era ali, não tinha nada. E essa mulher deu ouvido à serpente, e essa voz que ela deu ouvido mudou o seu destino e gerou consequências catastróficas e que alcançou não somente ela, mas a outros. Então fica provado, gente, que desde o início da criação, e não somente hoje que a gente tem inúmeras formas de se comunicar, até lá, que era o tete a tete, sabe? Face a face, ela ouviu o que não deveria ouvir e aquilo modelou o seu pensamento e automaticamente refletiu no seu comportamento. As nossas ações são consequências daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente acredita, e muito daquilo que a gente pensa tem a ver com as coisas que a gente ouve. Então é por isso, mulher, que você precisa tomar cuidado com aquilo que você tem dado ouvido. De antemão, a gente precisa entender que dentro desse processo que nós temos hoje, e assim como Eva também teve, ela teve uma instrução prévia. E nós precisamos ter uma instrução prévia. O que isso quer dizer? Eu preciso ter um repertório, eu preciso ter valores, eu preciso ter princípios, eu preciso ter ensino, eu preciso ter conhecimento bíblico para conseguir combater as vozes que eu vou ouvir nesse tempo. E Eva tinha. Ela recebeu instruções claras de Deus, diretamente, tete a tete, face a face, aquilo que a gente não tem hoje, assim, de estar assim, na real com ele. Então, ela ouviu de Deus instruções do que ela poderia fazer e do que não poderia fazer. Então, Eva, de antemão, ela tinha essas informações. Não adianta eu ter esse conhecimento se eu não guardar. Então, mulher, primeira coisa que a gente precisa entender nesse tempo de muitas vozes, e como eu consigo guardar o meu coração, guardar a minha mente daquilo que inevitavelmente algumas vezes eu vou ter que ouvir. É você ter princípios, você ter valores, você ter conhecimento bíblico e você ter um repertório de vida de pessoas
que pensam de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando você se deparar com discursos, ideologias, conceitos, ensinamentos que não são coerentes com aquilo que você já possui, você vai ter um repertório, você vai ter uma base, você vai ter um fundamento que vai te alicerçar. Mas não adianta você ter tudo isso e você não guardar, você não seguir aquilo. A palavra de Deus vai dizer que escondi a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Lá em Salmos vai dizer. O que isso está querendo dizer? Que a palavra, se eu adquirir conhecimento, mas se eu não guardar, se eu não preservar, se eu não esconder, aquilo ele vai ser roubado de mim e outra coisa vai ocupar o lugar. Então foi isso que aconteceu com Eva. Eva, ela tinha uma instrução prévia, mas ela não guardou e muito menos seguiu. Conhecimento sem prática não tem propósito. Sim, você vai ter um repertório na sua vida, você vai ter ensinos, você vai ter instruções, você precisa guardar e você precisa praticar. Não adianta você se encher de conhecimento, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse se você não guardar no seu coração e se você não seguir. Então, Eva, ela até tinha informação, ela não guardou e muito menos praticou, pelo contrário, ela deu ouvido a vozes que não deveria ouvir. Nesse tempo que nós estamos vivendo, mulher, é tempo de adquirir conhecimento bíblico, adquirir valores, guardar os princípios que hoje estão sendo totalmente descartados, dizendo que não é válido, dizendo que não serve, dizendo que não presta. É isso que está sendo falado nesses dias. Você precisa guardar isso, não permitir que seja roubado. E você precisa se posicionar, você precisa praticar isso. Senão aquilo que você ouve, infelizmente, fatalmente, vai acabar modelando o seu comportamento e o seu pensamento e vai acabar deformando a mulher que Deus nos criou para ser. Você precisa entender que muitas vezes nós vamos precisar fugir. Porque o problema de Eva foi permanecer no lugar que ela não deveria estar. Ela deu ouvido a uma pessoa que ela não deveria dar ouvido. A própria palavra de Deus vai dizer que a gente precisa fugir da aparência do mal. Então, mesmo que eu tenha essas instruções prévias através da palavra de Deus, do conhecimento que eu adquiro, do repertório que eu adquiro na minha jornada, e por mais que eu pratique, eu não posso ficar em lugares que automaticamente aquilo pode trazer contaminação para a minha vida. Eu costumo dizer muito que os nossos ouvidos são a janela dos nossos olhos. Você já passou por alguma situação, ou você esteve num lugar, ou até mesmo em relação a pessoas, que você viu, que você passou, que você estava e você não tinha visto nada? Você estava ali naquele ambiente e você não percebeu nada. Você olhou para uma pessoa e você não achou nada dela. Ok, mas aí alguém falou alguma coisa para você. E aquilo que você ouviu abriu seus olhos para ver coisas que você antes não tinha visto. Muitas das vezes eu não vou enxergar com os meus olhos, mas aquilo que eu ouço pode abrir os meus olhos. Então você vai perceber que Eva, ela estava ali, ela via aquela árvore, mas a partir do momento que ela ouviu algo, abriu os olhos para algo que ela não tinha enxergado daquela forma. Existem ambientes, existem companhias, existem amizades que não cabem mais para aquilo que Deus tem para sua vida, porque isso pode acabar te influenciando a enxergar coisas que você não deveria enxergar. E muitas das vezes enxergar algo que nem é uma verdade. O pensamento dessa pessoa vai acabar modelando a sua forma de enxergar, o que não significa que é certo. Então, por isso a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, os ambientes que a gente frequenta e as companhias que a gente anda, porque isso sim nos influencia. A gente é influenciável. Entende? Mas aí você vai precisar decidir. Ou eu vou me influenciar, ou eu vou ser um influenciador nesse tempo daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso. Mas eu acho que existem ambientes que não cabem mais para nós. E aí Eva não entendeu isso. Eva ficou num lugar que não deveria estar, e esse lugar acabou atrapalhando tudo o que Deus tinha para a vida dela, e ela acabou tomando decisões mediante aquilo que ela ouviu. Então, é necessário que às vezes a gente entenda que a gente vai ter que fugir de alguns lugares e que alguns lugares não cabem mais para nós. E eu tô falando aqui, gente, que não é sobre só fugir, mas eu tô dizendo que o principal é entender que não é sobre permanecer. É claro, gente, eu não tô falando pra gente entrar numa bolha e que a gente não vai conviver com as pessoas, mas quando eu falo de fugir, eu tô falando de não permanecer, de não tornar aquele lugar um lugar comum,
cotidiano e diário para nós. É claro, a gente vai ter que lidar com as pessoas, isso faz parte, mas eu preciso entender que existem lugares que eu entro e saio, mas não permaneço. E esse momento que eu estou ali, eu preciso me posicionar mediante aquilo que é falado, mediante aquilo que as pessoas acreditam, e aí por isso que eu preciso ter instruções prévias, eu preciso adquirir conhecimento, porque como eu vou argumentar sobre algo que eu não conheço ou sobre algo que eu não tenho uma base? E hoje são muitas vozes dizendo, mulher, quem nós somos, as atitudes que a gente deve tomar, o posicionamento que a gente deve ter, sabe? Muitas pessoas querem dizer qual é a nossa identidade. São muitas vozes. Se eu não ouvir a Deus através da sua palavra, o que a Bíblia, o que ele diz ao meu respeito, eu vou ser enganada. Fatalmente eu vou me desviar daquilo que Deus tem para mim e da mulher que ele deseja que eu me torne. E assim foi com Eva. Eva, ao invés de dar ouvido à voz de Deus, Eva deu ouvido àquela voz. E aquela voz fez ela acreditar que ela poderia ser quem ela não era, que ela poderia se tornar aquilo que Deus não planejou para ela. E por isso a importância, mulher, nesses tempos, de a gente tomar cuidado com aquilo que a gente tem ouvido, e a gente precisa ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente sabe aquilo que Ele tem para nós. E aquilo que ele tem para nós precisa nortear a nossa postura, nortear nosso caminho, fundamentar aquilo que a gente acredita. Então, quando a gente se deparar, né, com ideologias que fogem daquilo que Deus não diz ao nosso respeito, a gente não vai se moldar aquilo que estão dizendo e a gente não vai deformar a nossa identidade. Num tempo, como eu digo para vocês, que são muitas informações, mas nem todas as informações são realmente uma verdade. A verdade que Deus tem para as nossas vidas, mulher, é a verdade daquilo que a palavra diz ao nosso respeito. O que nos falta de verdade hoje é conhecer a Deus e ouvir a voz de Deus. A gente está ouvindo tudo e todos, aceitando verdades que na verdade são mentiras. A gente está permitindo que a nossa mente, ao invés de ser renovada por Cristo, está sendo renovada por ideologias, filosofias, mentiras, e a gente não está permitindo, né, que a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, ela transforme a nossa mente, porque a nossa mente precisa ser uma mente de Cristo. E como a gente vai ter uma mente de alguém se a gente não ouve esse alguém? A minha oração nesse tempo, mulher, a gente para de gastar tanto tempo com aquilo que não deveria ter o nosso tempo e a gente gaste tempo ouvindo a Deus. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Porque a gente aprende com os erros dos outros. Eu sou uma pessoa, gente, que eu sempre falo assim, eu não preciso errar para aprender. Mas tem gente que quer pagar para ver. Tudo bem, se você quer ser, ok, eu te respeito, mas eu não quero ser essa pessoa, sabe? Porque eu não quero pagar para ver, não, e já sei que vai dar errado. Então, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com as pessoas. Seja aquilo que é de bom, como aquilo que é ruim, os erros. Então, eu vou olhar para Eva, vou ver aquilo que poderia ter sido feito diferente. Qual é a atitude que ela, se ela tivesse, ela poderia ter evitado? A primeira coisa é firmar, guardar no seu coração as palavras que Deus disse a respeito dela, guardar as instruções de Deus, é não dar voz para pessoas que contrariam aquilo que Deus está dizendo, pessoas que colocam em dúvida aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. É estar num lugar que Deus disse para você não estar, a instrução era clara daquela árvore, você não pode tocar. Então, para que ela estava naquele lugar? Então, ela estava num lugar que ela não deveria estar, ouvindo alguém que não deveria estar, falando o contrário daquilo que Deus já tinha falado. E talvez ela já estava ali, mas a ela precisava entender que ela não precisava permanecer naquele lugar. Porque às vezes a gente acaba estando onde a gente não deveria estar, a gente acaba ouvindo o que não deveria estar ouvindo, mas a gente não precisa permanecer nesse lugar. Saia desse lugar. Então, se você, mulher, está no meio de amigas que falam sobre traição, sobre divórcio, falam coisas que ferem princípios bíblicos, que não é condizente com aquilo que Deus disse, talvez você já está nesse meio. Saia desse lugar, porque isso vai acabar moldando o teu pensamento, transformando isso em um comportamento, e automaticamente você vai sair e se desviar dos propósitos de Deus para sua vida. Então, nesse momento, ouça a voz de Deus. Eva errou, e a gente paga até hoje as consequências, mas você não precisa errar. É tempo de parar de ouvir vozes externas e comece a ouvir a voz de Deus. Nesse tempo, Deus quer levantar mulheres que ouvem a Deus acima de qualquer outra voz. Mulheres guiadas pelo Espírito Santo de Deus, mulheres guiadas pela vontade
vontade de Deus. Vamos sair desse lugar de ouvir vozes externas, até as nossas vozes internas, nossas emoções, nossos sentimentos, sabe? A nossa impulsividade, a gente às vezes dá muita voz para elas e a gente não tá ouvindo o que Deus tem, sabe? A gente toma decisões atrás de decisões erradas, a nossa vida só embola e a gente não para perguntar para Deus o que Ele quer fazer. Eu quero deixar para você uma chave, não tome nenhuma decisão agora. Talvez você queira acabar com o teu casamento, talvez você queira largar tudo, talvez você queira largar Jesus, mas esse vídeo foi para dizer para você, para de ouvir os outros, para de ouvir você mesma e começa a ouvir a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte, Deus, qual é a instrução que o Senhor tem para mim? O que o Senhor deseja para minha vida? E aí, depois que você ouvir a Deus, aí você se movimenta. Porque a voz que você ouve modela o seu pensamento e define o seu comportamento. Então passa a ouvir a Deus para você se parecer com Ele, andar como Ele e agir como Ele. Essa foi a mesa de hoje. Eu já tô ansiosa para o próximo tópico, porque aqui eu tenho certeza que é um lugar que Deus vai falar conosco. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.